Olá, meu nome é Jordan e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o KNN, ou algoritmo de K vizinhos mais próximos. O KNN é um algoritmo que pode ser utilizado tanto para classificação quanto para regressão. Ele é um algoritmo bem simples e que considera a proximidade entre os dados para poder estar realizando predições. Esse algoritmo ele é muito utilizado em machine learning e ele pode ser aplicado em diversas áreas de negócios. Dentre essas áreas que ele pode ser aplicado, a gente pode pegar como, por exemplo, a área de finanças, a área de saúde, a área de ciência política, a de reconhecimento de imagem e de reconhecimento de vídeos também. As características do KNN é que, como eu já havia dito, ele é um algoritmo simples. E ele é simples porque os processos de treinamento e de predição desse algoritmo não possuem muitos hiperparâmetros. Ele também é um algoritmo sensível à escala, ou seja, a escala dos meus dados ela pode impactar na performance do meu algoritmo. E ele também é um algoritmo de small data only, que seria o mesmo que dizer que o processo preditivo desse algoritmo é extremamente custoso em termos computacionais e que ele inviabiliza a aplicação do algoritmo para um grande volume de dados. Como que é feito o processo de predição desse algoritmo? A gente poderia dividir ele nesses seguintes passos. Primeiro, ele vai efetuar uma normalização dos dados. Depois, ele vai calcular a distância dos novos dados para todos os outros. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar os K vizinhos mais próximos desse dado para poder estar tomando uma decisão. Como fórmulas de cálculos, existem algumas que podem ser utilizadas para estar realizando o cálculo de distância do algoritmo KNN. Eu não vou estar explicando como funciona a fórmula, nem como está fazendo o cálculo, mas eu gostaria de exemplificar para vocês um pouco de como que seria a ideia da euclidiana, que seria a ideia de interligação entre dois pontos. Para poder estar exemplificando essa ideia, eu queria dar um exemplo prático, um pouco mais voltado para Netflix. A Netflix ela é um serviço de streaming que toda vez que a gente entra na nossa conta ou toda vez que nós recebemos um e-mail, ela informa pra gente um determinado filme que a gente vai gostar e sugere pra gente estar podendo assistir. E aí eu queria pegar com vocês o seguinte: como que a Netflix poderia estar sabendo qual filme eu poderia ou não gostar de assistir para poder estar me sugerindo? Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos imaginar que tem dois grupos, tá, de pessoas. E esse grupo ele vai estar dividido da seguinte forma. O grupo que gosta e o grupo que não gosta de um determinado filme. E eu vou inserir dentro desse gráfico, num plano cartesiano, por exemplo, uma nova pessoa. E essa pessoa é a Ana. E agora nós queremos saber se a Ana vai ou não gostar de um determinado gênero de filme. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer então da seguinte forma. Vamos selecionar dois pontos aleatórios, tá bom, do nosso plano cartesiano, para descobrir quais pontos estão mais próximos um dos outros. Depois a gente vai traçar entre eles uma linha, interligando esses pontos. Depois nós vamos traçar uma perpendicular. Essa perpendicular ela vai servir para quê? Se você olhar aqui com mais atenção, como a gente tinha dito, a gente vai ter o grupo que gosta e o que não gosta. Quando a gente traçou essa primeira linha e traçou a perpendicular, logo de cara a Ana ela já cai no grupo que gosta de determinado gênero de filme. Se para que o algoritmo tenha um funcionamento correto, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir esse processo de traçar essa linha
entre os pontos e traçar uma perpendicular com todos os pontos, de modo que nenhum dos pontos troque de grupo. E quando isso acontecer, significa que convergiu. O que seria convergir? Significa que o nosso gráfico ele entrou em equilíbrio. Com o nosso gráfico em equilíbrio, ou o nosso sistema em equilíbrio, e com o grupo da Ana, ele já seria encontrado. A gente poderia dizer agora que a Ana tem um grupo, e que ela faz parte de um grupo que gosta de determinado gênero de filme. Com isso, o sistema vai fazer o que com a Ana? Ele vai sugerir para ela novos filmes. Mas como que ele vai sugerir? É simples. Vamos imaginar que agora a Ana faz parte desse grupo aqui, olha. E esse grupo a gente tirou ele do gráfico e tá aqui. E nesse grupo todinho tem uma pessoa que viu um filme e que a Ana não viu. E essa pessoa, ela gostou desse filme. O que o sistema vai fazer agora? Ele vai pegar e vai sugerir para Ana o filme que essa pessoa viu. Porque subentende-se que agora a Ana vai gostar também desse filme. Se a gente voltar um pouco aqui na fórmula euclidiana, e como a gente já falava um pouco sobre a ideia de Kn vizinho, ou KNN ou K vizinhos mais próximos, que era a ideia do algoritmo, o que a gente pode subentender que a gente fez aqui? Que a gente pegou para o valor de K e atribuiu um valor igual a 1. E com essa ideia do valor igual a 1, nós começamos a traçar essas linhas para que fossem apresentadas. O que ocorre agora? Ocorre que a gente tem que ficar com um pouco de atenção. Por quê? Quando o K for pequeno, a classificação ela fica mais sensível a regiões bem próximas. E isso pode ocorrer um problema de overfitting. O que seria um overfitting? Vamos imaginar que eu tracei um K igual a 1 e agora com esse K traçado igual a 1, eu tenho que todas essas pessoas que estão dentro dessa linha ou sendo tocadas por essa linha, elas fazem parte do meu resultado. O que isso significa? Eu acabei de encontrar o meu desempenho excelente. Só que se eu utilizar um K muito grande, a minha classificação ela vai ficar menos sujeita a ruídos, tá? E ela pode ser considerada um pouco mais robusta. Contudo, se o meu K for grande demais, vou dar um exemplo do que seria um K maior do que K igual a 1, um K igual a 3, por exemplo. Eu normalizaria ainda mais os meus dados e eu evitaria um problema de ruídos, que seriam de dados que não estão sendo selecionados, mas que estão próximos, por exemplo, esses dois dados aqui, sabe? Olha, esse aqui é selecionado e esse não. Então eu resolveria o problema de ruídos, por assim dizer. Já com um K muito grande, um valor perto de 15, por exemplo, eu teria um problema de underfitting, que seria o quê? Eu vou apresentar um desempenho muito ruim, porque pode acabar acontecendo de eu não selecionar nenhum ou eu selecionar todos, por assim dizer. Seria um desempenho péssimo para o nosso algoritmo. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é o critério de seleção do valor de K, porque, como eu já tinha dito, ele pode apresentar dados com ruídos, ele pode apresentar dados não balanceados, pode acontecer que em datasets muito grandes não seja feito um processamento correto, os dados não normalizados podem gerar problemas no KNN, e as variáveis independentes de tipos diferentes também podem ser problemas, e variável dependente contínua também pode ser problema no KNN, tá? Bom, essa é a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Eu queria mais dar um exemplo um pouco mais prático e demonstrar como que seria de um modo sem utilizar cálculo, só para você ter um pouco mais da visualização de como que funcionaria o algoritmo do KNN.